Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás. No vídeo de hoje, listaremos os 10 episódios mais assustadores de Yamishibai, que é um anime de terror que tem como identidade visual o método Kamishibai, que nada mais é do que um teatro de papel que foi bastante utilizado durante as épocas de guerra e da Grande Depressão. Os episódios são independentes e cada um deles conta com uma história de horror japonesa. Nesse vídeo, estamos levando em consideração apenas os episódios da primeira, segunda e quinta temporada. Enfim, vamos começar. Um jovem universitário estava apaixonado por uma mulher que morava no prédio do outro lado da rua. Todos os dias, ele a observava de sua janela e ficava admirado com a sua beleza. Até que num desses momentos, quando ela entrou para dentro de casa, ele viu uma criatura escura escalar as paredes do prédio e pular para dentro do apartamento dela. Assustado, ele ficou se perguntando o que era aquela coisa e o que ele poderia fazer. Mas a moça do prédio voltou para a janela e ele ficou sem entender porque não dava para saber se ela estava bem. No entanto, o medo dele só aumentou, já que de sua janela, ele viu o corpo dela dobrar, se contorcer e se movimentar como o monstro que ele tinha visto. A mulher que estava possuída o notou e olhou direto para ele, que tentou se esconder, se perguntando se ela tinha realmente o encarado. Tentando manter-se calmo, ele criou coragem para olhar de novo para o prédio, mas ela já não estava mais lá. No entanto, algo caminhava em cima do teto de seu apartamento, indo de um lado para o outro. O medo se intensificou ainda mais porque a porta de seu banheiro, que ele tinha deixado fechada, estava aberta. Mas quando ele foi checar, tudo estava normal. Por conta disso, ele chegou a pensar que ele estava se deixando assustar por ter visto algo que poderia ser apenas fruto de sua imaginação, porque ele estava estudando demais. No entanto, quando um vento começou a entrar pela janela que ele tinha acabado de fechar, ele percebeu que não dava para ele tentar se enganar. Realmente tinha uma coisa ali com ele. O barulho no teto voltou, e sem que ele esperasse, a moça possuída pulou lá de cima e entrou em seu quarto. Num certo dia, uma professora do ensino fundamental teve que ficar sozinha na escola até tarde da noite. Ela passou horas trabalhando num projeto e enfim respirou aliviada quando tudo terminou porque ela estava contente com o resultado final. No momento em que ela foi até a impressora para tirar umas cópias do material, ela ouviu a campainha da escola tocar mesmo quando não havia mais ninguém ali. Ela achou tudo muito estranho, mas a sua atenção voltou para a impressora que tinha feito uma cópia de seu trabalho. Aparentemente algo tinha dado errado porque umas linhas trêmulas tinham aparecido no papel. Quando ela checou a máquina para ver se encontrava o problema, ela se deparou com um rosto macabro dentro da impressora. Essa visão a deixou assustada, mas ela criou coragem para olhar de novo e dessa vez ela não viu nada. Pensando que era apenas cansaço, ela voltou a ligar a máquina que dessa vez sacudiu de forma barulhenta. Como não tinha ninguém por perto, ela chutou a impressora que aparentemente voltou ao normal. Pelo menos era o que ela pensava porque ela conseguiu uma cópia perfeita de seu projeto. No entanto, quando ela estava prestes a sair, a máquina começou a tirar outras cópias sozinhas, uma atrás da outra. E em cada uma delas, as linhas aumentavam em quantidade, chegando no ponto de parecerem rabiscos que cobriam toda a folha. Ela tentou desligar a máquina, mas só conseguiu quando a tirou da tomada. Quando ela abriu a impressora, ela viu um cabelo escuro que se movimentou lentamente para dentro do aparelho. Mesmo com muito medo, ela reuniu um pouco de sua coragem para abrir a gaveta onde eram colocados os papéis, mas ela não viu nenhum rastro do cabelo. Ela voltou a respirar aliviada pensando que ela só estava imaginando tudo aquilo, mas assim que ela fechou a impressora, a mesma coisa que ela tinha visto antes apareceu atrás da impressora. Uma garota do ensino médio viu um grupo de crianças brincando no complexo habitacional onde eles moravam. Ela ficou curiosa ao vê-los tão entretidos e perguntou o que eles estavam fazendo. Um deles disse que eles estavam olhando para o Tomonari, uma mancha escura no chão. Sem que ela esperasse, um dos meninos disse que a mancha também queria brincar com ela. Pensando que aquilo era apenas coisa de criança, ela disse que não podia porque ela tinha que estudar, mas que em outra hora ela pararia para brincar com eles. A garota foi embora ouvindo eles falarem para a mancha que ela ia voltar porque tinham prometido. Quando chegou em casa e olhou para o pátio onde as crianças estavam, ela não os encontrou e pensou que eles eram um pouco estranhos. No dia seguinte, quando ela saiu para ir ao trabalho, ela viu as crianças fazendo o mesmo do dia anterior. Os meninos conversaram entre si que ela realmente tinha aparecido assim como o Tomonari tinha dito.
e perguntaram se ela ia cumprir com a promessa, mas ela se desculpou dizendo que precisava ir trabalhar. No fim da tarde, quando ela voltou para casa, ela ouviu as crianças do lado de fora chamando o Tomonari para brincar. Assim que ela abriu a porta, os meninos perguntaram se ele estava dentro da casa dela porque ele tinha lhes dito que viria até a casa dela. A garota diz que ele não estava ali, mas as crianças veem a mancha no teto dentro da casa. Ela também vê a mesma coisa, mas por estar assustada e irritada, ela bate a porta na cara deles dizendo que não tinha ninguém ali dentro. Quando está sozinha com aquela silhueta, ela vê sair de dentro da mancha uma cabeça que diz que ela tinha prometido que brincaria com eles. Do lado de fora, as crianças a veem sendo puxada para dentro da mancha pelo Tomonari e assim ela também se torna um borrado estranho no chão. No meio da noite, o telefone da casa de Yuko tocou. Quando ela atendeu, ela ouviu a voz assustada de sua amiga Mayumi, que dizia que ela tinha saído para passear de carro com seu namorado, Toru, até um hospital abandonado que era conhecido por ser assombrado. Mayumi disse que desde o momento em que eles entraram no prédio, ela sentia que alguma coisa estava os vigiando. Ela tentou dizer para Toru que ela estava com medo e que era melhor eles irem embora, mas ele não se importou e começou a correr dentro do hospital. Depois de algum tempo, ele abriu a porta de uma sala trancada e Mayumi o viu agir estranho assim que ele entrou dentro dela. Yuko, do outro lado da linha, perguntou o que tinha acontecido após isso, mas Mayumi respondeu que não sabia, porque ela fugiu assustada. Yuko perguntou preocupada se ela tinha deixado o Toru sozinho, mas ela não respondeu e perguntou se poderia ir até a casa dela. Ela concordou e Mayumi disse aliviada que ela não aguentava mais ficar naquele lugar escuro e doloroso. Yuko ficou sem entender e olhou apreensiva para o telefone em suas mãos. A voz de Mayumi continuou na linha e perguntou se ela realmente podia sair. De repente, alguém bate na porta da casa de Yuko. Era Toru do outro lado que estava desesperado pedindo para entrar. Ele contou sobre o hospital assombrado e falou a mesma coisa que ela ouviu a Mayumi dizer, com exceção de que ele a viu com outro rosto completamente assustador enquanto perguntava se podia sair dali. Yuko fica apavorada porque ela tinha falado no telefone com alguém que não era sua amiga. Mas quando ela abre a porta para Toru, ela vê que aquilo não era ele. Num dia de chuva, um certo grupo de crianças que moravam no campo se reuniram para observar uma casa ao longe com um binóculo. O garoto que segurava o objeto e que se chamava Shouta perguntou o que as pessoas tanto faziam dentro da tal casa porque ele não estava vendo nada demais. Até que o mais amedrontado deles disse algo estranho, que sua avó tinha lhe contado que um dia um carrasco saiu de dentro daquela casa onde morava sua amiga de infância que desapareceu e que por algum motivo as pessoas não podiam encará-lo. Depois de contar a história, ele decide ir embora por estar com medo. Mas Shouta e Taishi decidem ficar para ver mais um pouco e, enfim, algo aparece nas lentes dos binóculos. Um grupo de pessoas vendadas tinham saído da casa, mas o mais bizarro é que alguém logo atrás de um sacerdote se contorcia como se estivesse dançando. Shouta descreveu o que via, mas Taichi, que estava muito curioso, pegou os binóculos para olhar, mas algo o deixou aterrorizado. Ele respirou ofegante por alguns segundos e de repente saiu andando pela chuva se contorcendo na frente de Shouta, que estava assustado com aquele comportamento estranho. No dia seguinte, ele foi até a casa de Taichi para devolver os binóculos, mas o pai de Taichi disse que seu filho já não poderia mais sair para brincar porque ele ia se mudar para Tóquio para estudar. Shouta achou estranho porque seu amigo não tinha comentado nada sobre isso, mas ele percebeu que algo estava acontecendo porque ele podia ver e ouvir a mãe de Taichi chorar desesperada enquanto um sacerdote dizia o seguinte: "Não olhe nos olhos dele." Shouta foi embora sem entender nada, mas a curiosidade falou mais alto e ele decidiu olhar para a casa com os binóculos que o pai de Taichi tinha dado para ele. Shouta observou a casa e estranhamente viu o pai de Taichi tentando lhe avisar algo. Mas antes que ele pudesse compreender o aviso, Taichi, possuído por algo, se contorceu até ele. Um menino chamado Kenji foi visitar seu amigo Takeru, que tinha acabado de se mudar para o interior. Eles conversaram um pouco sobre as novidades e Takeru prometeu de fazer uma visita para eles se juntarem com os outros amigos. Em determinado momento, a mãe de Takeru o chamou para ajudá-la, e assim que Kenji ficou sozinho, algo estranho aconteceu. Uma mulher vestida de kimono e com o pescoço quebrado apareceu na sua frente segurando um guarda-chuvas com a boca, enquanto fazia um barulho esquisito.
Mas a aparição desapareceu quando Takeru voltou rapidamente e disse que eles poderiam subir as montanhas para pegar besouros. O pai de Takeru disse para eles tomarem cuidado porque o tempo naquela região mudava bruscamente. Kenji disse que era então melhor eles não irem porque ele tinha visto uma mulher que por algum motivo estava segurando um guarda-chuvas com a boca. Ao ouvir isso, o pai de Takeru ficou assustado e deixou a louça em sua mão cair no chão porque Kenji tinha visto uma entidade maligna. Ele liga para alguém para pedir instruções do que fazer naquela situação, e assim ele coloca Kenji dentro de uma cabana e fala que não importava o que ele visse ou ouvisse naquela noite, ele nunca deveria abrir a porta. No meio da noite, ele é acordado por seu amigo do lado de fora que pedia para ele abrir a porta porque ele tinha trazido comida para ele. Kenji faz o que ele pede e Takeru diz que seu pai tinha exagerado e que eles iam brincar no dia seguinte. Assim que ele sai, Kenji deixa a chave cair e quando ele menos espera, na sua frente aparece novamente seu amigo pedindo de forma macabra e pausadamente para ele abrir a porta. O sal que servia como proteção tinha começado a queimar e Kenji ficou assustado dizendo que ele não podia abrir. Quando ele trancou a porta, toda a cabana tremeu, as luzes piscaram enlouquecidas e a coisa que se fazia passar por Takeru batia com violência na porta pedindo repetidamente para ele abrir. Kenji se encolheu num canto chorando e a voz bizarra da deusa tomou conta do lugar. O sal sumiu completamente e assim que o sol apareceu, ele ficou aliviado por tudo ter passado e ele estar a salvo. Mas as suas memórias das férias de verão acabavam ali porque a deusa do guarda-chuva apareceu atrás dele para levá-lo. Durante as férias de verão, os pais de Takeshi o levam para a casa de sua avó porque aquela seria a primeira vez que ele a visitava e também porque toda a família estaria reunida lá. No caminho, eles passam em frente a uma casa velha e em ruínas e quando Takeshi olha para a janela da casa, ele vê o que parece ser um menino o observando. Na casa de sua avó, ele pergunta sobre a casa que ele viu e conta sobre o menino de camisa vermelha e branca na janela. Mas por algum motivo, a sua avó fica séria e diz para ele ficar longe daquela casa porque uma velha morava por lá. Takeshi não entende muito bem e quando suas primas aparecem e o chamam para brincar, ele pede que elas o levem na tal casa em frente às montanhas. Ao chegarem na casa, eles decidem brincar de esconde-esconde e Takeshi aproveita a oportunidade para explorar todo o ambiente. Ele chega até o quarto onde ele tinha visto o menino o observando, mas ele o encontra vazio e vê sua prima ainda contando de costas. Takeshi decide se esconder no armário do quarto, mas ele toma um susto quando encontra um boneco de palha usando a camisa do menino que ele tinha visto. De repente, ele ouve uma voz grave perguntando se ele estava pronto porque ela ia começar a procurá-lo. Takeshi aparentemente foi transportado para um outro plano porque ele já não via mais suas primas e tudo parecia estranho. Em passos pesados, a coisa subiu as escadas e a voz continuou e perguntou para si mesmo onde ele poderia estar escondido. Takeshi ficou apavorado e se escondeu dentro do armário com o boneco. A coisa que sua avó chamou de velha abriu uma das portas do armário dizendo que tinha o encontrado e Takeshi viu uma mão gigante pegar o boneco de palha e puxá-lo para fora. Ainda com as mãos tapando a boca de tanto medo, ele suspirou aliviado, mas a coisa também o achou. Os pais de Takeshi se despediram da família e foram embora. No carro, a mãe dele perguntou se eles não estavam esquecendo de algo porque ela tinha a sensação de que eles estavam deixando algo importante de lado, mas o pai dele disse que era coisa da cabeça dela. A avó de Takeshi, que foi a única que percebeu, olhou triste para a casa em ruínas e viu Takeshi na janela na forma de um boneco de palha. Uma certa família foi até um centro comercial à procura de um presente de aniversário para seu filho, mas o menino acabou chorando quando seu pai disse que ia ter que ir embora porque ele tinha recebido uma ligação repentina para ir trabalhar. Ele pediu para que ele não chorasse porque a mãe dele ia comprar o que ele quisesse, mas a sua esposa não gostou disso e disse que ele considerava o trabalho mais importante do que o filho deles. Mesmo dizendo que aquilo não era verdade, ele saiu entrando em um elevador. Lá dentro, ele ficou pensando no que ela tinha dito e o quanto isso era injusto porque ele trabalhava duro para sustentá-los. Quando ele pensou que eles deveriam deixá-lo em paz, a funcionária que cuidava do elevador disse, como desejar. Isso chamou a atenção dele e ele não só sentiu que ela era estranha, mas também viu que as luzes dos andares não estavam funcionando e que ela estava falando sobre andares que não existiam. A porta do elevador se abriu para as pessoas e elas entraram num andar esquisito. Ele ficou se perguntando que departamento poderia ser aquele porque ali era completamente escuro.
Já sozinho com a funcionária, o elevador mais uma vez parou no andar macabro e ele pôde ouvir algo correndo na direção deles. Era um cadáver ensanguentado que gemia em agonia. A porta se fechou a tempo e isso o deixou aterrorizado. Ele perguntou com a respiração pesada o que estava acontecendo e pediu para ela levá-lo de volta para o andar onde ele tinha entrado. A funcionária, ainda de costas para ele, não respondeu, e antes que ele a tocasse, ela caiu revelando ser apenas um manequim. A porta do elevador se abriu e parou no que parecia ser o lugar onde ele tinha deixado sua esposa e seu filho. Ele ficou aliviado, se sentindo seguro, mas as luzes do centro comercial começaram a se apagar. Ele estava sozinho e de dentro do elevador, a mulher manequim disse para ele desfrutar do momento de paz que ele tanto queria. Um empresário voltava estressado para casa porque seu trabalho não estava indo tão bem. No caminho, ele viu um senhor de idade sentado ao lado de uma máquina de gachapon. Imediatamente, ele sentiu uma nostalgia, mas ele não sabia o que de tão fascinante poderia ter dentro das cápsulas porque aquele homem idoso estava praticamente hipnotizado. No dia seguinte, o trabalho não rendeu muito e ao voltar para casa, ele viu a máquina de gachapon da noite passada. Levado pela curiosidade, ele se aproximou e colocou uma moeda. Misteriosamente, a máquina expeliu uma cápsula que continha uma borracha que uma vez ele perdeu quando ele era criança. Isso o deixou com um misto de espanto e contentamento, mas sem que ele notasse, seus cabelos tinham ficado brancos. Ele voltou a colocar mais uma moeda e dessa vez de dentro da cápsula apareceu uma miniatura de seu cachorro John que ele tinha abandonado por ordens de sua mãe. Mais um pouco de sua vida foi sugada, mas ele não conseguia se conter e as moedas continuavam a entrar na máquina porque ele queria saber o que viria a seguir. Em outra cápsula, ele viu a imagem de um antigo amor de infância que foi embora sem lhe avisar. Seus dentes caíram e ele se tornou um senhor de idade assim como o homem que ele tinha visto no dia anterior. No meio da rua, um homem passou observando e o viu desesperado para pegar mais cápsulas. Quando o dia seguinte veio, ele também parou para se aproximar da máquina de gachapon. Ele colocou uma moeda e uma cápsula foi expelida para repetir o ciclo. Um garotinho chamado Toshiharu se mudou para o interior com seus pais. Certo dia, os membros da família se juntaram como nunca em sua casa e conversaram com seus pais sobre algo macabro enquanto ele ficava do lado de fora. O seu avô contou para o seu pai que ele deveria naquela noite rir até o amanhecer agora que ele fazia parte da família. O pai de Toshiharu perguntou o motivo para isso e lhe foi contado que isso era parte de um rito chamado a calma através de risos, usado para afastar uma entidade das trevas que gostava do medo, do ódio e da tristeza. Ele ouviu seu sogro dizer que um dia, essa criatura que tinha um rosto medonho que ele nunca conseguiu esquecer, possuiu seu avô e o fez enlouquecer. Desde então, todos os anos a família se reunia para evitar que isso acontecesse novamente, realizando esse rito passado de geração em geração. Toshiharu, que estava curioso sobre o que eles conversavam, tentou ouvir escondido, mas seu pai o impediu e o fez prometer que ele ficaria sozinho em seu quarto aquela noite porque eles precisavam ficar no quarto de seu avô com o resto da família para fazerem algo importante. Toshiharu não entendeu muito bem, mas disse que faria o que seu pai pediu. Ele perguntou o motivo, mas seu pai falou assustado que ele não precisava saber. No meio da noite, enquanto a família gargalhava fingindo que estavam se divertindo para a criatura não se aproximar, Toshiharu acordou apertado para ir ao banheiro. Ele ouviu os risos ecoando e, curioso, abriu a porta. Toda a família usava máscaras que esboçavam risos e ele caiu assustado. O seu medo atraiu a entidade e, de repente, as luzes se apagaram e as portas se abriram. O pai dele apontou tremendo para trás dele e todos temeram de medo com a visão da coisa que somente Toshiharu ainda não estava vendo. Assustado, Toshiharu olhou para trás enquanto seus parentes voltavam a sorrir para afastar o ser que saía das folhagens. Mas foi tarde demais porque ele possuiu Toshiharu, que estava impregnado de medo. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal, de comentar o que achou e se quer outro compilado com mais alguns episódios desse anime. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.